Para explicar sobre essa parte da osteopatia, eu preciso entrar num conceito de fisiologia breve aqui para explicar. Tá? Não, breve não. Você pode gastar o tempo que você quiser. Eu tô achando, eu tô amando essa conversa. Que você não tem ideia do tanto que isso vai Isso acrescenta demais em mim. Lembre-se, eu sou um comunicador. Eu vou usar todas essas informações quando elas forem justificáveis nas conversas que eu vou ter daqui para frente com outras pessoas. Legal. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro, quando você tem na coluna vertebral, eu tenho raízes nervosas que inervam o corpo todo. O corpo todo é inervado, certo? Essas raízes nervosas, elas saem e vão se ramificando. E cada ramificação dessa inerva um tipo de tecido específico. Então, por exemplo, numa região específica, aqui na região torácica, vai sair um nervo que vai para a pele, que aí a gente chama aquela região da pele de dermátomo, né? Então eu tenho uma raiz específica da coluna que vai inervar aqui a pele. Essa mesma raiz vai soltar outro ramo que vai inervar o músculo. Aí a gente chama isso de miótomo. Essa mesma raiz solta outro ramo que vai inervar o osso, a parte mais superficial do osso, que é onde fica o periósteo. A gente chama isso de esclerótomo. Você está dizendo a mesma que saiu raiz lá da coluna, que aqui ela já se subdividiu em 3. Isso. Entendi. Ela se dividiu um monte, mas eu estou falando de áreas. Ok. Mas então eu tenho... sim, a divisão ela é muito grande. Deu para entender. Deu para entender. Inclusive tem um... não, depois eu falo sobre isso, senão vai cortar o assunto. E eu tenho então outra ramificação que vai inervar, por exemplo, os vasos, que é um angiótomo. Então, os seus vasos, você já deve ter ouvido falar em vasoconstrição, não sei essa palavra. Sim. O vaso, o calibre dele, né, o diâmetro, se ele diminui, se ele aumenta, isso está relacionado à inervação simpática. Então, a pressão arterial, por exemplo, dia frio, você vai mais no banheiro. Sim. Por que você vai mais no banheiro? Porque o vaso ele contrai, e isso aumenta a pressão, os rins trabalham mais para filtrar e diminuir a pressão, aí você vai mais no banheiro. Então existe uma explicação para tudo, né? A fisiologia é linda. Então eu estou falando de uma raiz que já inervou pele, músculo, osso, vaso e órgão. Fáscias também, mas vamos para o órgão. Então vamos dizer que essa raiz também vai para o estômago. Inerva uma parte do estômago. Então, existe então uma comunicação de todos esses tecidos pela mesma raiz, que chega na coluna ali, que interpreta. Então, por exemplo, essa via ela é para todos os lados. Então, por exemplo, eu bati a coluna. Essa região da coluna mandou o estímulo. Então, o estímulo quando sai da periferia e vai para o centro, que vai para a medula, a gente chama de estímulo aferente. E esse estímulo que sai da medula e vai para o tecido é o estímulo eferente, que vai dar a resposta. Então, quando eu tenho uma pancada e essa coluna recebeu essa informação aferente, ela vai responder, ali não vai parar ali. O sistema ele vai interpretar e vai mandar alguma resposta. E, por exemplo, poderia ir para o estômago. E ali, aquela inervação, ela pode estimular, por exemplo, não estou falando que eu tomei uma pancada e eu vou ter gastrite. Claro, entendi. Não é isso que vai acontecer. Pode acontecer. Não de forma imediata. Entendi. Mas se eu tive uma pancada e eu estou com esse estímulo doloroso por muito tempo, eu crio uma disfunção local que eu começo a alterar, por exemplo, a produção de ácido clorídrico no estômago. É um exemplo. E aí aumenta a acidez e pode gerar uma gastrite. Isso a longo prazo. Ou existe uma camada de bicarbonato no estômago que gera proteção do estômago, porque ali é muito ácido. Então, ele precisa ter uma proteção natural. Para o estômago ficar mais alcalino. Justamente, a parede, para ela não machucar a mucosa. Entendi. Então, se essa proteção ela começa a se perder, e também pode gerar uma úlcera, pode gerar uma inflamação, uma gastrite, etc. Então, eu estou dando o exemplo do sistema músculo-esquelético influenciando o sistema visceral, no órgão. Mas isso também acontece pro outro lado. Então, por exemplo, eu me alimento muito mal. Coca-Cola, dei o exemplo da marca, mas dependendo do refrigerante. Que esse F, né? Alimentação,
é errada, tipo muito industrializada, alimentos ultraprocessados. Você ingere isso, o organismo ele vai fazer a digestão, só que você está agredindo. E aquilo que você come é o que você é. Então, a sua célula, os nutrientes que vão chegar é aquilo que você come. Então, mostra a importância não do tem nutricionista. Conversa, né? É muito importante. É a mesma história que vale para esse caso aí do plantei arroz, não vou colher feijão. Justamente. Então, se você se alimenta muito mal e você agride quimicamente o estômago com aquele alimento que não deveria estar ali, que ele é agressivo, não deveria estar ali, eu vou fazer um parênteses, de forma cotidiana. Eu não recrimino você tomar uma Coca-Cola de vez em quando, de verdade. Não tenho problema com isso. Mas se é rotineiro, eu acho isso um problemão. Tá? Então, aí a pessoa vai lá, depois eu falo por quê. É que eu também sou acupunturista, aí entra em outros assuntos de equilíbrio, etc. Então, quando você se alimenta mal, você agride essa parede do estômago, o estômago ele vai mandar um estímulo então aferente para a coluna, para a medula. E ele vai dar aquela circuitaria, interpretação, e pode dar uma resposta, por exemplo, na pele. E aí a pessoa começa a sentir sensibilidade na pele. Porque você tem um problema no estômago. Ou seja, a informação, aí a informação nervosa, pelaquela raiz nervosa que está lá na coluna, ela vai transportar essa informação como reflexo. Justamente, porque, como eu te falei, aquela raiz ela inerva vários tecidos. Claro. Então, quando ela recebe, ela manda uma resposta e a gente não sabe para onde vai. Pode ser para a coluna. Pode ser para a pele, pode ser para um vaso, pode ser para o osso. Isso, eu vou te dar um exemplo. O estômago em si costuma gerar dor no ombro. Aí. E se você conversar com médicos especialistas, né, em gastroenterologia, eles às vezes vão relatar. Realmente, eu tenho alguns pacientes que têm gastrite e sentem dor no ombro, por exemplo. Mas aí saber disso já é com o fisioterapeuta que se especializou. Que faz essas relações, claro, né? Claro. Porque o objetivo dele, normalmente, é cuidar do estômago, né? É muito interessante isso aí. Então, a gente chama de dor referida. Então, um órgão, ele manda um reflexo para uma articulação. E aí o fisioterapeuta que é desavisado, às vezes que não tem a especialidade, não estuda isso, ele vai ficar tratando o ombro como se fosse um problema do ombro, e pode não ser. Então, por exemplo... Gostei do fisioterapeuta desavisado. Você é um cara bonzinho demais. Né? Não, mas eu respeito todos os profissionais, porque cada um segue uma área de estudo, né? Claro. E você tem que saber que você tem suas limitações. Então, às vezes eu trato o paciente e eu não quer dizer que eu resolvo todos. Sim. E quando eu não resolvo, eu tenho que ter humildade para encaminhar para outro, né? De alguma outra especialidade. Eu, uma vez, assim, vou abrir um parênteses para dizer o quanto você está correto nisso, né? Assim, uma vez, tem um amigo que tem um curso de ultrassonografia, e aí ele me chamou para, assim, pelo fato de eu ser comunicador e tal, me convidou para a festa de formatura lá dos alunos dele e tal. E aí lá nessa formatura, ele falou, não, Léo, fala aí alguma coisa aí e tal, né? Pediu fazer um mini discurso lá no dia. O que eu tenho a ver com isso, né? Nada. Mas enfim, aí eu fiz uma abordagem que eu achei que poderia ajudar aquelas pessoas. Falei, seguinte, ultrassonografia é imagem, certo? É um exame complementar que usa a ultrassonografia para estudar as imagens. Então, essa imagem aqui significa isso, aquela imagem ali significa aquilo, aquela outra imagem significa isso, tal. Ou seja, então, isso mostra que para você ser um bom ultrassonografista, primeiro você tem que saber as técnicas de posicionamento, de transdutor, de não sei o que, de regular ali e tal, para você ter a possibilidade de enxergar de forma clara a imagem. Esse é o primeiro ponto. Agora, saber o que aquela imagem significa é só a experiência. Sim. Por que é só a experiência? Porque ao longo de décadas você vai continuar encontrando imagens que você nunca viu e você não vai saber o que é. Aí, pensando nisso, eu disse o seguinte, eu dei um conselho lá, né? Não, eu falei, seguinte, eu aconselho vocês a terem a seguinte abordagem daqui para frente como ultrassonografistas. Nunca deem um diagnóstico com dúvida sobre a imagem que você está vendo. Toda vez que isso acontecer, vai atrás. Procura na internet, procura num colega, procura num grupo, sei lá onde e tal, mas não dê o diagnóstico se você não tiver certeza. Por quê? Primeiro, porque você vai prejudicar o seu paciente. Segundo, que você nunca vai aprender.
Porque se você der um diagnóstico errado sobre uma imagem A que você viu, você vai passar a vida inteira dizendo que aquele A é A e ele nunca foi A, porque você errou na primeira. Então você vai ter que passar a fazer isso, porque a ultrassonografia é isso. Você só vai aprender com a experiência, vendo as imagens e sabendo o que elas significam. E aí você vai montando aquele arquivo na sua cabeça e depois você vira o cara. Mas tem esse problema, entendeu? Aí, eu acho que, assim, as pessoas que seguiram esse entre aspas, conselho, né? As pessoas que fizeram isso, elas se deram bem, porque elas nunca deram um diagnóstico errado, né? Porque elas sempre tiveram a humildade de correr atrás da informação. Ó, quem sabe aí e tal, bota num grupo, pergunta, faz, acontece, vai no livro, acha uma imagem que eu quero saber o que é isso. Aí, nossa, é tudo que eu não achava que era, entendeu? Então, assim, isso que você acabou de dizer, por exemplo, o cara está com um problema no ombro, né? E aí vai lá o cara que desavisado, você está falando, o desavisado vai lá e tal, trata o ombro, né? Se esse desavisado seguisse esse conselho, ele vai dizer, não, peraí, tem a possibilidade de isso não ser isso. Ó, vou trazer um outro profissional aqui, porque esse negócio aqui não é tão simples assim, entendeu? Ou esse cara do ombro, que é o desavisado, falar, não dá para ser isso aqui sem saber mais aquilo lá. Eu sempre vou estar manco em relação à minha profissão. E aí correr atrás da informação. Então, só para deixar isso claro. Sim. Não, você falando de ultrassom, por eu estar na área da saúde, eu tenho um pouco de conhecimento e realmente o ultrassom é um exame muito interpretativo. Claro. Dificílimo. Né? E você falou muito bem, né? Ele mostra a imagem, é técnico, mas para você entender aquela imagem... Aí o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. E tem que deixar claro que diagnóstico ele não é feito só baseado em imagens. Claro. Tem que ser baseado na avaliação física. Então é sempre importante para o médico, né, que trabalha com a parte de imagem, ele ter o respaldo da avaliação física para fechar o diagnóstico. Né? Sim. Mas é isso aí. E voltando então no raciocínio que eu estava falando sobre a globalidade do sistema, né, da complexidade disso, que a gente já falou bastante sistema neurológico, né, dessa circuitaria neurológica que influencia nas dores. Eu comentei que tem a parte vascular, mas não entrei muito, mas, por exemplo, se eu tenho... não estou falando de espasmo, que eu falo é a diminuição do calibre da artéria. Eu não estou dizendo de grandes artérias, por exemplo, uma aorta. A aorta não vai colapsar, porque se ela fizer isso, a pessoa morre. Mas eu estou dizendo pequenos vasos de periferia. Inclusive, agora lembrando da exposição que eu fui há muitos anos atrás, existe uma exposição de anatomia, eu acho que é Human Body, eu não sei, eu não lembro como é que chama essa exposição, ela já percorreu o mundo inteiro, que eles fazem dissecação de cadáveres, é maravilhosa. Inclusive, eles fizeram uma dissecação da parte vascular. E essa parte vascular, como que eles fizeram isso? Eles colocaram uma resina específica dentro dos vasos, injetaram no cadáver, e depois colocaram no ácido e o cadáver inteiro desmanchou, ficou só a parte vascular. É linda a imagem, você encontra até na internet se você procurar. E quando você olha... Só sobraram os vasos. Só os vasos. É assustador. Os vasos, eles formam o corpo inteiro. Cara do céu. Você tem um corpo inteiro formado por vasos. É tão micro, é tão pequeno assim, que quando você desmancha tudo e fica só os vasos, você vê o corpo inteiro da pessoa, porque os vasos vão em todos os tecidos. Porque precisa de sangue, nutriente, oxigênio. Sim, claro. Então, vamos dizer que pequenos vasos da periferia, eles podem diminuir o fluxo sanguíneo por tensões locais. E o sangue, se ele não chega no tecido, o tecido sofre. Tá? Então, um exemplo é isso. Você toma uma pancada... Basta você fechar a boca e o nariz para ver se você vai sofrer ou não. Justamente. Então, se você deixa de chegar sangue nesses tecidos, o tecido sofre muito. Então, a conexão dos tecidos, a parte vascular, a parte neurológica, e aí voltando rapidamente, só para fazer um fechamento dessa conexão do corpo, a gente estava falando da parte emocional. Quando a gente fala de emoção, a gente pensa muito em cérebro, né, da cognição. E o cérebro, ali tem a principal glândula do corpo humano, que é a hipófise.
E se ela receber estímulos desorganizados ali que vão fazer mal para ela, agressivos, vamos dizer, parte emocional, você altera o sistema hormonal do corpo humano. Então, e nós somos praticamente controlados pelos hormônios. Justamente. Então, se a hipófise tem uma desregulação, você começa a ter desregulação no corpo todo. Aí, por exemplo, uma relação da mulher não conseguir engravidar às vezes. Ela não consegue engravidar porque ela tem muita ansiedade. Ela está sobrecarregando o sistema emocional dela, que está influenciando nesse sistema hormonal dela. Ela precisa dos hormônios funcionando bem para gerar vida. Engraçado é que nesse caso aí, o cérebro, a mente, né, vamos dizer assim, está dizendo, não, você não está entendendo, você está me bagunçando e quer que eu engravido? Justamente. Inclusive, eu não trabalho nessa área, então, né, mas se você conversar com os médicos especialistas, provavelmente eles devem falar, relaxa, né? Relaxa. Fica tranquila. Essa palavra... vai acontecer. Relaxa. Toca a sua vida. Se você fica ansiosa... Porque hoje, pelo estilo de vida, né? A mulher, às vezes, ela dedica muito ao trabalho e tal. E quando ela quer ter filho, ela já está mais velha. E aí, o tempo corre, né? Claro. E aí, a ansiedade dela aumenta. Sim. E aí, isso atrapalha a mulher engravidar. Então, ela precisa entender a situação que vai acontecer de forma natural, né? É interessante, porque o sistema hormonal ele é muito potente. Muito. Deixa eu abrir aqui um outro parênteses, né? Já que está falando dos hormônios, é o seguinte, você que tem filho adolescente, homem ou mulher, né? Enfim, não importa, ou de qualquer gênero, né? Nessa fase, ele está passando por tantas mudanças hormonais que é impossível não ser idiota, entendeu? Não é verdade? É uma bagunça na vida. Né? O cara fica totalmente bagunçado, seja do sexo biológico masculino ou seja do sexo biológico feminino. Porque hoje nós temos o gênero, que é outra conversa que qualquer hora dessa a gente vai ter aqui. Mas enfim, não importa se tem, enfim, né? De qualquer maneira, aquele organismo, aquele ser humano ali, ele está sendo bombardeado por mudanças hormonais que fazem o sujeito virar qualquer coisa futebol clube. É por isso que você vê tanto moleque aí, 15, 16, ou menina, sei lá o que e tal, assim, mais idiota impossível. Entendeu? E, por exemplo... A culpa não é dele. Só para você ter uma ideia. Não, é incontrolável. Eu sei. A mulher na menopausa também, ela tem... Também acontece. Muda muito. Quando você conversa com uma pessoa, ela fala, mas eu não tô nem me reconhecendo. Porque realmente o corpo... os hormônios comandam, né? Tem uma parte, no caso da menopausa, tem uma parte psicológica, intrínseca, que é um negócio muito doido, né? Porque o que é a menopausa? Você não tem mais óvulo para menstruar, vamos dizer assim. Então, técnica, assim, de uma forma mais intrínseca, você deixou de ter condições de ter um filho. E a perda dessa condição gera problemas psicológicos, mesmo que a mulher não saiba. Olha só que doideira, cara. É involuntário. Né? É involuntário. A maioria nem sabe o que é isso. Entendeu? A maioria, infelizmente, a maioria não sabe nem o que é menstruação. Né? Mas, enfim, e aí a mulher entra num processo de, sabe, tal, e não sabe o que está acontecendo. Parte desses problemas vem daí. Olha só que doideira. Leal, mas você é especialista? Não sou especialista. Isso é experiência. Mas acontece. Isso é experiência adquirida, né, ao longo de décadas. Fazendo isso que nós estamos fazendo agora. Eu estou tendo uma conversa altamente elucidadora com você, que é um profissional, doutor em parte dessa área do que a gente está falando aqui, e eu estou aprendendo pra cacete, cara. Você não tem ideia de quanto eu aprendo.